E aí, povo, como estão? Retomando a nossa aula, hoje eu começarei corrigindo a atividade que eu passei para vocês na aula de ontem. A primeira questão, observe a sequência. Nessa sequência, para fazer um triângulo, eu necessito de 3 palitos. Para fazer 2 triângulos, necessitamos de 5 palitos. 3 triângulos necessitam de 7 palitos. 4 triângulos necessitam de 9 palitos e assim por diante. Aí a letra A pede, escreva a lei de formação da função que permite calcular a quantidade de palitos, que eu vou chamar de P, de acordo com a quantidade de triângulos, que eu vou chamar de T. Bem, o que eu quero é uma função do primeiro grau, que seja da forma P de T igual a vezes T mais B, ou seja, onde a quantidade de palitos depende da quantidade de triângulos. Quando eu tenho um triângulo, ou seja, quando T é igual a 1, a quantidade de palitos é 3, então P de 1 é igual a 3. Substituindo 1 na lei geral da função do primeiro grau, vai ficar P de 1 é igual a vezes 1 mais B. A vezes 1 dá A, então vai ficar A mais B é igual a 3, que é o valor de P de 1. Quando T é igual a 2, quando eu tenho 2 triângulos, P de 2 é igual a 5, que eu vou necessitar de 5 palitos. Então, substituindo 2 no lugar do T, vai ficar P de 2 igual a vezes 2 mais B. A vezes 2 dá 2A, portanto, 2A mais B é igual a 5, já que P de 2 é igual a 5. Vamos pegar essas duas expressões, A mais B igual a 3 e 2A mais B igual a 5, e vamos montar um sistema. Para resolver esse sistema, eu posso, por exemplo, pegar a segunda equação, A mais B igual a 3, e multiplicar tudo por menos 1, que é equivalente a trocar o sinal de todos. Então fica 2A mais B igual a 5 e menos A menos B igual a menos 3. Aplicando aí o método da soma, somando de cima com o de baixo, 2A menos A dá A, cancela mais B com menos B, 5 menos 3 dá 2. Então você já descobre que o termo A é igual a 2. Para encontrar o termo B, eu vou substituir em qualquer uma das duas expressões. Substituindo em A mais B igual a 3, vai ficar o A é 2, então 2 mais B é igual a 3. Passo o 2 para o outro lado subtraindo, então B é 3 menos 2, logo o B é 1. Bem, se o A é 2 e o B é 1, então a função P de T igual a vezes T mais B, substituindo os valores, vai ficar P de T igual a 2T mais 1, já que o A é 2 e o B é 1. A letra B. Quantos palitos são necessários para formar 50 triângulos? Ou seja, quando T é igual a 50, qual a quantidade de P, palitos? E para formar 145 triângulos? É só pegar e substituir. Quando T é igual a 50, vai ficar... Eu já sei que a lei de formação dessa função é P de T igual a 2T mais 1. Troco o T por 50. Então, P de 50 é 2 vezes 50 mais 1. 2 vezes 50 dá 100, com mais 1 dá 101. Então, para formar 50 triângulos, são necessários 101 palitos. Bem, para formar 145 triângulos, eu tenho T igual a 145. Então, substitui do mesmo jeito. Vai ficar P de 145 igual a 2 vezes 145 mais 1. 2 vezes 145 dá 290, mais 1 dá 291. Com isso, a gente conclui que para formar 145 triângulos, serão necessários 291 palitos. A letra C. Quantos triângulos é possível construir com 80 palitos? A gente pode pegar P de T igual a 80, ou seja, 80 palitos, substituir na função do primeiro grau e encontrar o T. E aí nós iríamos perceber que o T dá um valor quebrado. Então, como eu não posso ter palito quebrado, não é possível construir triângulos com 80 palitos. Outra maneira de eu responder essa questão é observar que a função P de T igual a 2T mais 1, ela só vai admitir valores ímpares, quantidade ímpares de palitos. Só que se você observar, 80 é par. Então, se você só precisa de quantidades ímpares de palitos e 80 é par, então não é possível construir triângulos com 80 palitos. Segunda questão. Observe no gráfico os valores cobrados por duas transportadoras pela entrega de determinada encomenda. Bem, você tem aí
a quantidade cobrada pela transportadora A, esse gráfico um pouco mais escuro, e a quantidade cobrada pela transportadora B, que é o gráfico um pouquinho mais claro. A letra A. Sabendo que em cada transportadora o valor cobrado ele é composto por uma parte fixa e de outra que depende da quantidade de quilômetros percorridos, determine para cada transportadora. Eu quero primeiro o valor da parte fixa. Bem, uma coisa que a gente deve perceber é que o valor da parte fixa em uma função do primeiro grau, ele corresponde sempre ao termo B. Nós temos aí funções do primeiro grau porque os gráficos são reta, e toda reta é na verdade uma função do primeiro grau. Bem, então a parte fixa equivale ao termo B, e o termo B ele vai corresponder ao valor onde o gráfico corta o eixo Y. Então é só a gente olhar onde é que o gráfico corta o eixo Y que a gente vai saber o termo B e, consequentemente, a parte fixa de cada transportadora. Para a transportadora A, o gráfico corta a parte fixa, corta aí o eixo Y no 19. Então a parte fixa da transportadora A, R$ 19,00. Para a transportadora B, o gráfico corta o eixo Y no 25. Então nós temos que a parte fixa dele é R$ 25,00. Logo em seguida, eu quero saber o valor cobrado por cada quilômetro percorrido. Bem, para que eu saiba o valor cobrado por cada quilômetro percorrido, é só você pegar determinada transportadora, subtrair, retirar a parte fixa e dividir pela quantidade de quilômetros. O que eu posso perceber? Para a transportadora A, se você olhar no gráfico, você vai perceber que para 75 km percorrido, você vai pagar R$ 118,00. Então o que eu faço? Pegue R$ 118,00, tire a parte fixa dela, que é 19, e divida pelos 75 km rodados. 118 menos 19 dá 99, dividido para 75, 1,32. Com isso, a transportadora A ela vai cobrar R$ 1,32 por cada quilômetro rodado. Para a transportadora B, o raciocínio é idêntico. Também no gráfico eu posso perceber que para uma distância de 75 km, a transportadora B vai cobrar também R$ 118,00. Então eu pego 118, tiro a parte fixa da transportadora B, que é 25, e divido pelos 75 km. Só que 118 dividido para 25 dá 93. E 93 dividido para 75 dá 1,24. Então a gente conclui que a transportadora B ela vai cobrar R$ 1,24 por cada quilômetro rodado. A letra B. Escreva a lei de formação que representa o valor cobrado em cada uma dessas duas transportadoras. Vamos recapitular. Eu já havia dito que o valor fixo representa o termo B. Agora eu digo que o valor por cada quilômetro, o valor cobrado por cada quilômetro, ele representa o termo A. Então nós já sabemos o termo A e o termo B de cada função do primeiro grau de cada transportadora. O que eu vou fazer? Vou chamar de Y o valor cobrado e vou chamar de X a distância percorrida. Então nós vamos ter para a transportadora A, o valor cobrado vai ser 1,32x mais 19. Porque a transportadora A cobra 1,32 por cada quilômetro mais R$19,00 fixos. Para a transportadora B, eu terei Y igual a 1,24x mais 25, porque a transportadora B cobra R$ 1,24 por cada quilômetro rodado, mais R$ 25,00 fixos. Então daí eu tenho a lei de formação das duas transportadoras. Na letra C, considerando que a distância a ser percorrida seja de 70 km, qual das duas transportadoras é mais vantajosa a contratar? Qual será a diferença entre os valores cobrados? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou calcular o valor a ser pago em cada transportadora por 70 km, quando x é igual a 70. Sabendo o valor cobrado por cada transportadora, eu sei qual delas é mais vantajosa, ou seja, qual delas é mais barata, e também saberei a diferença entre o valor cobrado de cada uma. Vamos lá então. Então, tomando x igual a 70, substituindo aí para a transportadora A, eu terei 1,32x mais 19, é a função que representa essa transportadora. Então pega y igual a 1,32 vezes 70 mais 19. 1,32 vezes 70 dá 92,40, mais 19 vai me dar R$ 111,40.
Esse é o valor cobrado pela transportadora A para uma distância de 70 km. Para a transportadora B eu faço do mesmo jeito. Pego aí a função que representa a transportadora B e substituo o x por 70, já que são 70 km. 1,24 vezes 70 dá 86,80, mais os R$ 25,00 fixos dessa transportadora, nós chegamos então a R$ 111,80. Observem que a transportadora A cobra para uma distância de 70 km R$ 111,40, enquanto que a transportadora B cobra R$ 111,80. Desse modo, então, a diferença entre os valores cobrados vai ser de 40 centavos e a transportadora mais vantajosa nesse caso é a transportadora A. Ela sai 40 centavos mais barata para essa distância de 70 km. A letra D. Para que distâncias é mais vantajoso contratar a transportadora A e a transportadora B? Bem, se a gente observar novamente o gráfico que foi dado na questão, você percebe que para 75 km, tanto faz uma como a outra transportadora. Você vai pagar o mesmo tanto. No entanto, ainda observando esse gráfico, você vai perceber que para valores menores do que 75 km, ou seja, para distâncias menores do que 75 km, você vai pagar menos pela transportadora A, já que o gráfico dela fica um pouco abaixo. E para distâncias superiores a 75 km, você vai pagar menos pela transportadora B, já que o gráfico dela fica abaixo a partir de 75 km. Então a gente pode concluir que para 75 km, tanto faz uma como a outra. Para distâncias menores do que 75 km, é mais vantajosa a transportadora A. E para distâncias maiores do que 75 km, é mais vantajosa a transportadora B. A terceira. O gráfico ao lado representa a relação entre a massa e o volume do álcool à temperatura de 20 graus Celsius. Então você tem um gráfico que representa a relação entre o volume do álcool e a massa dele em gramas. Você pode perceber por esse gráfico que quando a massa de álcool é zero, lógico, o volume dele é zero, porque você não vai ter álcool. Já quando eu tenho 25 gramas de álcool, você vai ocupar um volume de 19,75 centímetros cúbicos. A letra A. Escreva a lei de formação da função V, que expressa o volume do álcool, em relação à sua massa M. Bem, primeiro eu devo observar que esse gráfico é uma reta. Por ser uma reta, ele representa uma função do primeiro grau. E, portanto, essa função do primeiro grau vai ser da forma V de M igual a A vezes M mais B, onde o V é o volume do álcool que ele acontece em função da massa M desse mesmo álcool. Bem, pelo gráfico a gente percebe que quando a massa é zero, o volume também é zero. Desse modo, então, se você substitui na lei geral de formação dessa função, vai ficar V de zero é igual a A vezes zero mais B. Acontece que o V de zero ele é zero, e A vezes zero dá zero, mais B dá B. Portanto, você conclui que B é igual a zero. Se o B é igual a zero, ainda pelo gráfico eu posso perceber que quando a massa é 25, o volume ocupado vai ser 19,75. Então, substitui de novo na lei geral de formação da função do primeiro grau, vai ficar V de 25 é igual a A vezes 25 mais o B, que é zero. Bem, o V de 25, ou seja, o volume ocupado por uma massa de 25 gramas de álcool é 19,75, isso aqui é igual a 25A. Pego o 25, passa dividindo. Quando eu pegar 19,75 dividido para 25, dá 0,79. Então, o termo A dessa função do primeiro grau, 0,79. Bem, montando agora a função, ela vai ficar V de M igual a A vezes M mais B. Como o A é 0,79 e o B é 0, então ficaria 0,79M mais 0. Já que o zero somando coloca se quiser, então o volume dessa massa de álcool, V de M, é igual a 0,79M. A B. Qual a taxa de variação da função V? Como eu já falei em outros exemplos, a taxa de variação ela representa o coeficiente A.
e a gente já viu que o termo A é 0,79. Então a taxa de variação 0,79. Isso quer dizer que esse álcool ele vai ocupar 0,79 centímetro cúbico para cada grama. Isso vai me dar a densidade dele então. A letra C. O que significa essa taxa? Qual é a sua unidade de medida? Bem, essa taxa ela vai significar o quanto o volume do álcool em centímetro cúbico varia em cada unidade de variação de sua massa, que vai estar em grama. Desse modo, então, a unidade de medida será centímetros cúbicos por grama. Com isso, então, a gente finaliza a correção dessa atividade. Daqui a pouco eu retorno com a continuação do próximo tópico aí da explicação. Até daqui a pouco.